Olá a todos, eu sou Renato Cassol e vamos para um novo painel coronavírus nessa manhã fria aqui de Porto Alegre, no dia 28 de junho de 2020. Então, o mundo hoje completou 10 milhões de casos confirmados da nova doença, do SARS-CoV-2, Covid-19. Vou mostrar aqui o gráfico para vocês. São um pouco mais de 10 milhões de casos, então, em atividade 4.436.000. Mais da metade, ainda bem, já está recuperado. Casos fatais chegando nos 500 mil casos. No Brasil, nós estamos em segundo lugar no mundo em diagnóstico. Estamos com 1.315.941 casos confirmados. Casos fatais, um pouco mais, 57 mil casos fatais. Então, como esperado, o coronavírus continua avançando pelo mundo. É uma doença de transmissão respiratória, transmissão fácil entre humanos. No vídeo anterior eu já falei para vocês que a transmissão por superfície não é uma coisa que aparentemente não é tão comum. Banheiros de casas onde um paciente positivou para o SARS-CoV-2 pode ser um problema, então tem que tomar cuidado, dar uma checada no vídeo anterior. E acontece que o vírus está seguindo o seu rumo inexorável. Ele vai continuar crescendo até que uma população, uma parcela grande da população, tenha os anticorpos contra esse vírus, e o R0 dele, que é a capacidade que um vírus tem de uma pessoa, né, positiva transmitir para outra, começa a cair, principalmente abaixo de 1. Nesse segundo gráfico que eu vou mostrar para vocês, é aquele gráfico que eu já mostrei em outro painel coronavírus, mostrando ali na seta preta o enorme achatamento da curva que aconteceu aqui no Brasil com as medidas de isolamento, mas que é inevitável que esse gráfico do Brasil acompanhe ou chegue próximo ao gráfico do resto do mundo. Então, aqui escolhi aqueles mesmos países da outra vez. Estados Unidos, um país continental semelhante ao Brasil. Itália, epicentro de mortes, e Suécia, que não realizou lockdown nenhum, ou seja, rumaremos provavelmente para a mesma curva. A curva está buscando a curva que acontece de contágio e de óbitos de outros países. Tem que ponderar também que, como o SARS-CoV-2 costuma causar Covid-19 em pacientes, de forma mais grave em pacientes mais idosos, obviamente, países que têm a população mais jovem deve acontecer de ter menos casos graves. Nesse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês, são as fases da doença. Um gráfico bem interessante, mostrando ali que se divide basicamente em 3 fases a doença pelo Covid-19. Na primeira fase é a fase viral, ou seja, existe um pico de vírus. Ele é um vírus de rinofaringe. Ele causa, sua replicação viral principalmente acontece em rinofaringe, mostrando ali então que essa fase viral é onde se deve realizar aqueles testes. Eu tenho um gráfico depois disso, vou mostrar com mais calma, os testes de RT-PCR que detectam o RNA viral na rinofaringe. Aquele do SWABzão, aquele que vai até lá ao fundo e coleta células e se tenta isolar então o RNA do vírus por método de biologia molecular. Voltando ao gráfico, então, nessa fase os sintomas são sintomas gripais, pode haver tosse seca, enfim, e o sinal clínico que chama mais atenção é a linfopenia, que é os linfócitos um pouco mais baixos. Isso acontece em muitos tipos de infecção viral. A fase 2 é a fase pulmonar, certo? Então, é nessa fase que os pacientes que evoluem para a doença um pouco mais grave, de severa a grave, começam a ter dificuldade respiratória, que é o grande gatilho para se procurar atendimento, ou mesmo se internar o paciente para se fazer o acompanhamento mais de perto, certo? Suporte. Essa fase, então, da dificuldade respiratória já apresenta alterações de imagem, certo? No pulmão. Então, se tu tens um paciente que você estiver atendendo que tem alteração de imagem do pulmão, vocês podem ter certeza que ele já passou pela fase 1. Ele já está na fase 2 e deve-se ter um alerta para que ele não evolua ou tente se impedir que evolui para a fase 3. Na fase 2 para 3, acontece o quê? Acontece uma diminuição
importante da carga viral. Essa carga viral começa a diminuir naturalmente pela resposta imunológica do paciente e começa a acontecer uma resposta inflamatória exacerbada. Em outras palavras, o vírus deixa de existir, mas a resposta imunológica do paciente começa a literalmente atacar os pulmões do paciente e desencadeia uma tempestade inflamatória de citoquinas e tudo mais, que pode levar então à falência de alguns órgãos, choque séptico e síndrome da resposta inflamatória aguda. Já nesse momento, então, os marcadores inflamatórios já estão bem elevados e o paciente já é um paciente com doença severa pelo Covid-19. Esses pacientes são aqueles pacientes que provavelmente vão para a UTI ou já estão na UTI. Então, voltando um pouquinho no gráfico, o que acontece? Vamos lá. Se você vai utilizar um antiviral, é importante que ele seja feito da forma mais precoce possível. Por quê? Porque é onde tem vírus. O vírus está na fase 1, certo? Então é ali que tu tem que usar um antiviral. Qual que tu vai usar? Você vai usar hidroxicloroquina, você vai usar ivermectina, enfim, remdesivir, aí tem um monte. Nenhum deles com aquela comprovação que nós, médicos, gostamos que tenha. Duplo cego, controle prospectivo, estudos randomizados, etc, etc. Isso está tendo uma dificuldade de aparecer, já que não se acompanha a velocidade do vírus, certo? Então, todos esses estudos que mostram que antivirais não funcionam, primeiro vocês têm que ver se esse estudo foi feito no momento exato da doença, ou seja, na fase inicial. Não adianta você dar na fase 3 um antiviral, ou adianta muito pouco, né? Também não se sabe, porque já não tem mais o vírus. É nessa fase que aí sim temos um estudo, como a gente gosta, certo? Que é o uso de corticoide. No caso, o estudo usou dexametasona 6 mg durante 10 dias. Entendam, o antiviral tem que ser usado na fase precoce. E a dexametasona não pode ser usada na fase precoce, não pelos estudos atuais, ela tem que ser usada na fase tardia. Inclusive, utilizar corticoides que são imunomoduladores, eles baixam as defesas do organismo na fase inicial, pode até acarretar aumento da carga viral pela imunossupressão do paciente. Então, entendam, as fases do vírus, elas são muito bem já caracterizadas e cada uma delas deve ter uma abordagem diferente. Nesse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês, vai ser sobre os testes sorológicos, que é uma pergunta recorrente, quando fazer e qual fazer. Enfim, vamos um por um então, para tentar desvendar qual o melhor teste para o SARS-CoV-2. Peguei aqui no laboratório, mas achei muito bom, as referências bibliográficas são essas mesmas. Então é o seguinte, naquela fase 1 que eu falei para vocês, onde existe enorme carga viral em rinofaringe, é claro que o melhor teste é o PCR, certo? O teste de biologia molecular, RT-PCR capta o vírus ali pelo swab nasofaríngeo, positivando até o início, muito provavelmente de forma de vírus ativos, né, na fase 2. Logo na sequência, o primeiro teste a positivar são os testes. Esse aqui também é um teste de swab nasofaríngeo, mas é de antígeno. Então, os antígenos eles começam a positivar na sequência e também funciona muito bem. Ele não é muito bom para aquela fase bem inicial aguda, mas o antígeno ele serve porque ele é um exame praticamente de beira de leito e requer somente o kit dele. Então, não há necessidade de se ter um laboratório de biologia molecular para se fazer ele. É uma boa arma de rastreio para pacientes sintomáticos respiratórios. Ele começa a positivar depois do terceiro dia de sintomas. Como os pacientes que vêm ao hospital para internar já estão com sintomas respiratórios, muitos deles há mais tempo, e como eles já têm imagem muitas vezes pulmonar alterada, o antígeno aí parece ser um bom teste. Aqueles testes rápidos de sangue, voltando aqui para o gráfico um pouco, de IgG e IgM um pouco mais precoce, IgG um pouco mais tardio,
são testes que positivam um pouco depois ainda do antígeno. Então, o primeiro teste a positivar é sempre o RT-PCR, ele positivo inclusive antes do início dos sintomas, que é quando existe aquele pico de carga viral, e ele continua positivando aí até o 7º, 10º dia. Claro, nós sabemos que tem estudos aí que até 3 semanas depois se detecta ali pelo swab nasofaríngeo ou principalmente depois pelo lavado broncoalveolar o RT-PCR. Mas entendam, não quer dizer que o vírus seja viável, ele pode ser vírus fragmentados, vírus destruídos. Basta captar o RNA dele, o núcleo dele lá, que o exame dá positivo. O exame responde exatamente aquilo que se pergunta com esse exame: existe ou não existe RNA do SARS-CoV-2 nesta amostra? Só isso que ele responde. Para saber se o vírus é viável ou não, teria que se fazer, então, cultivo. Se acredita que depois do 10º dia do início dos sintomas ou 10º dia depois de um RT-PCR positivo em pacientes assintomáticos, esse vírus já não seja mais viável, ou seja, não seja mais transmitido. Então é mais ou menos por aí. Esses anticorpos últimos IgG são aqueles que provavelmente fazem a imunidade por longo período de tempo. O maior tempo, a gente não sabe quanto tempo vai ser, mas provavelmente para sempre. Não existe um caso ainda comprovado de pessoas que se reinfectaram pelo SARS-CoV-2. Existem relatos, mas são relatos que não dá para levar muito em consideração. Eu, pessoalmente, acredito que pegou uma vez, não pega de novo. Então, referente a testes é isso. O próximo slide que eu vou mostrar para vocês aqui é sobre vacinas. Então, se descobriu que a vacina do influenza e a vacina pneumocócica, ela pode sim proteger do SARS-CoV-2. É algum grau de proteção, então espero que todo mundo tenha, dentro do possível, se vacinado, porque é uma maneira a mais de se proteger pela doença grave do Covid-19. Estudo bem interessante também. Estamos ainda aqui no Brasil vivendo diversos fechamentos de comércio, fechamento de shoppings e tudo mais, na esperança que se continue achatando a curva. Então, assim, só para lembrar, pessoal, o discurso era: nós faremos uma restrição de movimentação das pessoas para que a curva seja achatada e o sistema de saúde tenha a sua capacidade de se reorganizar para o atendimento de uma pandemia. A pior pandemia desde a gripe espanhola. Então, nessa manchete aqui que estou mostrando para vocês, mostra que, claramente, isso passou do tempo. Estamos agora já exagerando nos fechamentos. Eu já falei em outro vídeo, acho que foi até um painel coronavírus que eu fiz, que inclusive lockdowns e isolamentos horizontais, eles são antiéticos, que é o governo que define quem é essencial ou não, e isso não está correto, na minha opinião, mas mostrando então que os hospitais também vão sofrer com os isolamentos, porque menos pessoas estão lá fazendo os seus procedimentos que deveriam fazer, estão adiando, postergando seus procedimentos. Então vai ter muito hospital quebrando, principalmente hospitais que não atendem oncologia, porque a oncologia foi o que menos parou, o que menos se deixou de fazer, por motivos óbvios. Então, no momento que se achata a curva e não se organiza o sistema de saúde, obviamente os hospitais vão sofrendo e vão quebrando. E aquele limite de atendimento que se tinha pré-pandemia, ele acaba caindo. Então, tu achata a curva com isolamentos, mas tu diminui a capacidade de atendimento dos pacientes, simplesmente porque os hospitais estão quebrando. Então, a titulação disso tudo, como eu já falei outras vezes, é muito complexa, muito difícil. Acho que isolamentos, então, deveriam ter sido feitos somente para aquelas pessoas de maior risco de desenvolvimento de doença grave pelo Covid-19. Acho autoritário também, mas essa é a minha opinião. Eu sei que um monte de pessoa me xinga aqui embaixo nos comentários, mas isso é como eu penso e eu estou aqui para dizer aquilo que eu, Renato Cassol, médico infectologista, acho sobre a pandemia, aquilo que eu estudo e que eu vejo acontecer no dia a dia do atendimento dos pacientes. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.